E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Giovanni. Nós falamos no vídeo anterior de onde vem o rock. Se você não viu, dá um pulinho ali no vídeo anterior, porque aqui nós vamos falar sobre a influência do rock no Brasil. A gente começa falando sobre a Jovem Guarda e a MPB e depois fala sobre o tropicalismo. E aí a gente vai ver um videozinho depois sobre o tropicalismo, o Brasil dos anos 60, que aborda bem esses assuntos, beleza? A Jovem Guarda e a MPB, esse assunto está lá na página 158, unidade 2, capítulo 4, do livro Telares Arte. A música é uma importante forma de expressão das culturas juvenis e muitas vezes mais do que apenas composições musicais. Cria diferentes modos de ser e de viver. Então a música ela tem uma influência muito grande na vida do indivíduo. Isso vai definir como ela se veste, como ela fala, como ela se comporta, como ela vê o ser humano, como ela vê a sociedade. No Brasil, a influência do rock começou a ganhar força na década de 60, com a popularização dos meios de comunicação, em especial da televisão. Então, as pessoas elas começam a ter acesso ao que está acontecendo em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, e eles começam a ter um gosto musical influenciado pelo rock. Por meio deles, a juventude brasileira passou a ter contato com manifestações culturais mais diversas, entre elas o rock. A partir daí, muitos jovens passaram a se identificar com o ritmo acelerado e alegre das canções de artistas e grupos como Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, entre vários outros. O rock também influenciou a arte de jovens músicos brasileiros, principalmente os dos grandes centros urbanos da cidade grande, né? Embalados pelos acordes das guitarras elétricas, pelo visual diferente, artistas como Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo Carlos, Gerry Adriani e Rony Von conquistaram o gosto do público com letras românticas e abordavam de modo descontraído o cotidiano da juventude da época. Então aí tem uma foto com eles, pergunta para a mãe e para o pai aí se eles não conhecem, ou então para o vô ou para a avó, que vocês vão ver como eles faziam muito sucesso. Hoje em dia é mais o Roberto Carlos, né, no especial de Natal, de Ano Novo, sei lá. Assim surgiu um movimento chamado de Jovem Guarda, mesmo nome de um programa de televisão que estreou em 1965. A influência da Jovem Guarda não se restringiu só à música, teve impactos no modo de vida, no comportamento dos jovens da época. Roupas e acessórios usados pelos artistas, como as calças boca de sino, a mini saia, tornaram-se muito populares. Gente, mini saia, olha o tamanho da saia do vestido das mulheres, né? Não é a mini saia que a gente vê hoje em dia, não. Tornaram-se muito populares. Gírias e expressões como broto e é uma brasa mora, também passaram a fazer parte do modo de falar de muitos jovens. Hoje em dia a gente acha antiquado, mas na época era aquela coisa, nossa, eu estou falando gíria. Vários críticos acusaram os artistas da Jovem Guarda de não se posicionarem politicamente em relação aos acontecimentos da época. Além dos críticos, alguns artistas repreendiam essa falta de posicionamento, defendendo uma arte mais engajada politicamente. Gente, está acontecendo a ditadura nessa época. Uma galera está ali querendo combater isso, querendo falar sobre isso nas músicas, e a outra simplesmente só está querendo influenciar as pessoas através da música, curtir, se divertir. Então, nem todo mundo é obrigado a querer se engajar politicamente, mas existia essa briga daqueles que estavam querendo retratar isso em suas músicas e os outros que estavam só querendo fazer música, né? Nesse contexto foi criado o programa de televisão O Fino da Bossa, apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues, muito conhecidos também. Acompanhados pelo Zimbo Trio, o programa buscava valorizar os gêneros musicais nacionais, como o samba e a bossa nova, além de dar espaço para a música sertaneja e para os ritmos nordestinos, incentivando a criação do movimento MPB, Música Popular Brasileira. Gente, para quem não sabe, a bossa nova é um gênero musical que surgiu no Brasil no final da década de 50, com influências do samba e do jazz.
Tom Jobim e Vinícius de Moraes são exemplos dos seus compositores mais importantes. Aqui uma fotinha do Jair Rodrigues e da Elis Regina no programa O Fino da Bossa, em 1966, bem legal. Nesse programa, os apresentadores recebiam convidados como Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Dorival Caymmi, marcando a história da televisão e influenciando os rumos da música popular brasileira. As letras de muitas das canções apresentadas eram engajadas e preocupadas com os rumos do país. Aí já começa a falar sobre o problema social, problema político. Foi na década de 60 também que os festivais de música popular brasileira, festivais de MPB surgidos no final da década de 50, ganham popularidade. A galera começa a abraçar a ideia, a curtir esse tipo de evento. Com a disputa entre os adeptos da Jovem Guarda e os da MPB, eles acabam se tornando rivais, entre aspas, né? Esses festivais eram produzidos e divulgados por canais de televisão e consagraram grandes nomes da MPB, como Elis Regina, Edu Lobo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, entre tantos outros. Tanto o programa Jovem Guarda como o Fino da Bossa acabaram em 1968, não durou muito tempo, né? Os festivais de música, por sua vez, continuaram até a década de 90, mas sem a força política que carregavam durante a década de 60. Espera aí que o celular despertou aqui. Voltei. E aí a gente entra no tropicalismo. Durante o final da década de 60 surgiu no Brasil um movimento cultural que buscou sacudir e carnavalizar a arte e a política, o tropicalismo. Os principais destaques desse movimento foram os jovens cantores e compositores Caetano Veloso, Gilberto Gil, além da cantora Gal Costa e do cantor e compositor Tom Zé, da banda Mutantes, e do maestro Rogério do Prati. Além deles, o movimento teve como mentores a cantora Nara Leão, os letristas José Carlos Capinã, Torquato Neto e o artista gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte. O que é um mentor, gente? Pessoa que serve de guia, de conselheiro, aquela pessoa que está ali de staff, está ali te ajudando a se desenvolver. Os tropicalistas incorporaram diferentes elementos à música brasileira, unindo tradição, cultura jovem, experimentação em suas obras. Então eles vão experimentando coisas novas, trazendo uma identidade para a cultura brasileira. Ser tropicalista para esse grupo de artistas era pensar e propor uma nova imagem do Brasil que universalizasse não só a música popular, mas toda a cultura brasileira. Dava valor à cultura brasileira. As composições musicais tropicalistas misturavam tradições brasileiras, como samba, ritmos nordestinos, música sertaneja, juntava isso com rock, com guitarra elétrica, utilizando também instrumentos musicais experimentais, novos instrumentos ali que não eram utilizados até então. Cláudio César Dias Batista, irmão mais velho de Sérgio e Arnaldo Batista, integrantes do grupo Os Mutantes, criou diversos instrumentos, ele criou os instrumentos e alguns efeitos utilizados pela banda, distorcendo timbres, criando sons de guitarra nunca antes ouvidos. Então aqueles efeitos, aquela distorção, quando você ouve uma guitarra, gente, se você desconecta ela da caixa de som, se você desconecta ela do pedal, se você desconecta ela de qualquer energia elétrica, você vai ouvir só o som de umas cordas, até sai um sonzinho ali, se a guitarra estiver afinada, dá para sair um som, mas não tem sentido nenhum tocar guitarra sem todos esses efeitos, sem todo esse som. Por meio de arranjos experimentais de maestros como Rogério do Prati, Júlio Medaglia e Damiano Cosella, as composições do tropicalismo também incorporavam referências da música clássica. Olha que chique, hein? Aqui em cima tem uma foto que ficou famosa na capa do CD Tropicália, lançada em 1968. Nela aparecem os artistas do tropicalismo. E aqui embaixo, Os Mutantes, uma banda formada por Rita Lee
e pelos irmãos Arnaldo Sérgio Batista em foto de 1967. Pergunta para a mamãe e para o papai aí quem é Rita Lee, que vocês vão ver que eles conhecem bastante. Em 1968, o movimento também produziu um programa de TV chamado Divino Maravilhoso, apresentado por Caetano Veloso e por Gilberto Gil. Os episódios eram apresentados ao vivo e sem roteiro, repletos de experimentações intercaladas por canções com letras consideradas de difícil interpretação. Então tinha aquela coisa do simbolismo, né? Eles colocavam uma letra que a pessoa custava para entender, né? Por causa de sua postura inovadora e ousada, o programa ficou no ar por apenas 3 meses, porque geralmente os diretores, produtores, o pessoal, eles querem algo ali bem alinhadinho, começo, meio e fim, bem organizado, né? O tropicalismo durou pouco mais de 1 ano e foi reprimido pelo governo militar que estava no poder na época. Depois da prisão de Gilberto Gil e Caetano Veloso, em dezembro de 1968, outros artistas do grupo passaram a ser perseguidos também. Apesar disso, a cultura brasileira ficou marcada pelo movimento para sempre. Antes da gente ver essa partezinha aqui, sobre o termo Tropicália, vamos ver o vídeo. Algumas palavras são polissêmicas, ou seja, tem mais de um significado. Quando você fala vela, você pode estar se referindo tanto à vela que ilumina, quanto à vela de um navio, ou à vela que você segura em um rolê. Carolina pode se referir tanto a uma árvore, quanto a um doce, um estado dos Estados Unidos da América, ou a uma das muitas meninas carolinas que tem pelo mundo. Tropicália também é uma palavra polissêmica, portanto, pode querer dizer bastante coisa. Por exemplo, ela pode se referir a uma instalação do artista Hélio Oiticica, a uma música do Caetano Veloso, ou pode se referir a um disco de 1968. Pode também se referir ao movimento realizado por um coletivo de artistas, que se denominavam tropicalistas, e a maior parte deles participou daquele disco. A palavra tropicália, finalmente, também se refere ao período em que tudo isso aconteceu. Então, de que tropicália que estamos falando? O fato é que não conseguiremos entender nenhuma dessas tropicálias se não observarmos as coisas que aconteciam no Brasil em 1967. No ano de 1967, o país estava vivendo sob uma ditadura militar que reduzia drasticamente as liberdades da população. Além de não poder escolher os governantes, as pessoas eram diariamente censuradas e muita gente foi presa, torturada, exilada ou morta. A arte era um dos poucos espaços que as pessoas encontravam para expressar suas ideias, ainda que sempre tomando muito cuidado com a censura. Ou pior, que fosse considerada subversiva e o negócio começasse a ficar perigoso. Por outro lado, a indústria musical brasileira estava em um período de grande crescimento. A explosão da bossa nova nos anos 50 fez com que o mundo voltasse seus olhos para um Brasil charmoso, culto e cool. Um Brasil capaz de exportar arte sofisticada e que, ao mesmo tempo, também era bem exótica para os gringos. Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Mais Que Nada, de Jorge Ben, são até hoje 2 das músicas mais regravadas na história do mundo. Além disso, os discos de vinil se tornaram um produto bem mais acessível para boa parte da população. Os cinemas começaram a se popularizar cada vez mais e os aparelhos de televisão chegaram nas casas. Mais pessoas passaram a consumir música e estéticas de maneiras completamente diferentes de antes. Quase todos os canais de televisão tinham seus próprios festivais e eles eram assistidos com muito fervor pelos brasileiros. Havia torcidas organizadas gigantes e apaixonadas e se quebravam recordes de audiência. Os músicos que participavam eram vendidos pelos programas quase como personagens de novela. Tio Rebelde, o Bom Moço, a Maluquinha, o Veterano, ou seja, a música adquiria um papel muito privilegiado, pois conseguia gerar grande interesse do público. Para entendermos melhor, vamos fazer uma brincadeira e falar das principais linhas de músicos como se elas fossem casas do Game of Thrones. Então, primeiro havia a Casa da Jovem Guarda, que era muito popular entre os jovens, pois copiavam as músicas, as roupas e os trejeitos dos músicos mais famosos do rock americano e britânico. Ter um apelido era praticamente um pré-requisito para entrar na Casa da Jovem Guarda. Alguns dos mais famosos eram Roberto Carlos, o Rei,
ok? Erasmo Carlos, o tremendão, Vanderleia, a ternurinha, e Ronivon, o pequeno príncipe. Mas havia quem fosse jovem e não gostasse nem um pouco da Casa da Jovem Guarda, como era o caso da galera da Casa Bossa Nova, que fora fundada nos longínquos anos 50 por Tom Jobim e João Gilberto, que inclusive sempre disse que não tocava bossa nova, só samba. O fato é que a bossa nova surgiu desses músicos virtuosos e criaram uma forma de tocar samba elegante e refinada, com elementos da música clássica e do cool jazz, que foi muito popular nos Estados Unidos dos anos 50. Em 1967, essa casa era ocupada por jovens nobres de classe média alta, que se reuniam sobretudo na casa de Nara Leão. Era realmente na casa da menina. As músicas simples e harmonicamente pobres da Jovem Guarda não atraíam o gosto da galera sofisticada da bossa nova. Mas também havia quem não gostasse de nenhuma dessas duas casas, como por exemplo, a galera da casa tradicionalista de esquerda. Esse pessoal achava que tanto a galera que curtia a bossa nova quanto o pessoal da Jovem Guarda estavam contribuindo com a cultura dos colonizadores, que eles, na verdade, estavam se rendendo aos americanos imperialistas e jogando fora a rica tradição da música brasileira. Quase sempre militantes de esquerda, estes artistas pregavam que nosso país tinha que ser soberano tanto em sua política quanto em sua cultura. Para isso, artistas como Edu Lobo e Geraldo Vandré tentavam recuperar os feitiços da musicalidade brasileira anterior à bossa nova, fazendo músicas que falassem sobre o povo brasileiro e suas lutas. Tá ok, galera, beleza. Mas o que rola aqui? Fora dessas picuinhas, vários artistas simplesmente não se encaixavam muito bem em nenhum desses arquétipos e queriam utilizar todas as possibilidades das mídias novas sem necessariamente se render ao jogo delas. Queriam encontrar jeitos brasileiros de se fazer arte sem perder a riqueza que a música internacional oferecia. Eles queriam organizar um movimento para desorganizar a arte do Brasil e acabar com as suas fronteiras. Queriam continuar o legado de João Gilberto, fazendo uma arte completamente diferente do que ele fazia. Estes bruxos estranhos, vindos da Bahia, do Rio, de São Paulo, iriam criar um monte de bagunça, chocar as pessoas, ridicularizar o que era sério e se emocionar com o que era ridículo. Iriam virar a música e a televisão de ponta cabeça, às vezes, literalmente. Iriam cantar músicas de Natal com uma arma na cabeça, iriam usar roupas extravagantes e chamativas, e quando reclamassem das roupas, iam ficar nus. Esses bruxos estranhos são os tropicalistas, e é exatamente sobre eles que nós vamos falar com mais calma no próximo vídeo. A Tropicália era uma espécie de... E aí quem quiser dar uma olhadinha no vídeo, é esse daqui. Gente, é sério, hoje eu vou ter um date do Dia dos Namorados. Eu tô nervosa, mas vou tentar agir naturalmente. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tropicalistas, ficha corrida, tá aqui no canal Revisão. Tropicalismo também, ascensão e debates. Muito interessante, pessoal, depois dá uma conferida lá. O termo Tropicália, que deu origem ao nome tropicalismo e foi usado nas letras das canções de vários artistas do movimento, foi criado pelo artista brasileiro Hélio Oiticica para nomear uma de suas obras. Tropicália, criada em 1967, constitui-se de um ambiente labirinto, é um labiríntico, né? Com um visual semelhante ao das comunidades do Rio de Janeiro, então os becos, né? Uma casinha colada na outra, e com elementos tropicais como plantas e aves nativas. Para apreciar a obra, o público precisava caminhar descalço pelo espaço, sentindo as pedras, a areia, a água no chão, em uma experiência sensorial com a arte. Então eles precisavam sentir. Ao final do percurso, depara-se com um aparelho de televisão ligado. Com isso, o artista questiona o contraste entre a realidade do país e os meios de comunicação em massa. Observe a foto. Então isso daqui, a gente imagina o seguinte, a música, esse estilo, né, de vida, esse estilo de música tropicalista tem relacionado a essa bagunça e ao mesmo tempo a essa identidade brasileira. Ok? O que você sentiria ao visitar uma obra dessa, né? Seria bem estranho, mas ao mesmo tempo muito significativo para a gente entender que a gente precisa manter a identidade, não importa quão bagunçado isso seja, né? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar. Assim que eu visualizar, eu respondo. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.